Bom dia a todos. Bom dia. Para quem não me conhece, eu sou a professora Rosângela. Vamos continuar com a aula aqui da professora Denise, onde ela tratou já nas aulas anteriores, na aula da semana passada, os fatores humanos e inovação. Falou também da cultura e do ambiente voltados à inovação, práticas de estímulo, e hoje ela tratou de alguns métodos, algumas ferramentas de criatividade para a geração de ideias nas nossas organizações, na nossa instituição. Especificamente, hoje nós vamos tratar comigo aqui programas de sugestões e os passos para a implantação de um programa de sugestões na empresa ou na instituição, como queira. Bom, vamos começar aqui falando um pouquinho do tempo que hoje se leva para alcançar a marca de 50 milhões de usuários de um produto novo, de uma invenção, de uma inovação, de uma nova tecnologia. Essa pesquisa identificou que, por exemplo, a eletricidade, ela levou 46 anos. Vocês estão vendo bem o gráfico? É possível de verificar, de ver bem o gráfico? Acredito que sim. Bom, a eletricidade levou 46 anos para atingir a marca de 50 milhões de usuários. O telefone, 35. O rádio, 22 anos. A TV, 26 anos. O micro-ondas levou 30 anos. O nosso PC, 16 anos. O celular, 13. E percebam que, a partir do advento da internet, a coisa começou a mudar de figura. Quanto tempo leva para uma inovação atingir esses 50 milhões de usuários? Começamos a perceber que é extremamente rápido, né? No caso do VoIP e do Skype, apenas 2 anos você consegue atingir essa marca aqui. E nesse contexto, por que gerenciarem as ideias? Qual o valor de uma ideia? E mais ainda, qual o valor que tem muitas ideias? Por que eu preciso obter muitas ideias? Steves e Burley, em uma pesquisa, identificaram que para as fases do processo de desenvolvimento de novos produtos, em alguns setores da economia, eram necessários em torno de 3.000 ideias. E nesse gráfico nós apresentamos a vocês o setor farmacêutico identificado pelos autores. Tinha outros de químicos que precisavam de 8.000 ideias e assim sucessivamente. Nesse caso aqui é basicamente o setor farmacêutico que nós vamos tratar. Dessas 3.000 ideias, apenas 10%, em torno de 300 ideias, são selecionadas. São interessantes para a empresa averiguar mais profundamente o conteúdo dessas ideias. Dessas 300, 125, elas têm um potencial de se transformarem em pequenos projetos que tragam benefício para a empresa. E somente 9 ideias dessas 125, elas têm um potencial para desenvolvimento de projetos ou de produtos significativos. E dessas 9, apenas 4 acabam sendo lançadas no mercado, se tornam um grande desenvolvimento, um produto, um projeto que gera um produto significativo. E apenas uma faz sucesso comercial, que no caso aqui é o único produto de sucesso e que os autores denominaram de joia da coroa. Então, nesse sentido, nós verificamos a importância que vem sendo relatada nos nossos cursos, aqui pelo professor Dálcio, pelo professor Hélio, pela professora Denise, no sentido de ressaltar a importância de
ter uma quantidade de ideias, que quanto mais ideias, melhor. E nesse contexto, nesse cenário, qual a função do programa de sugestões? Bom, o programa de sugestões, ele tem a função de coletar e administrar essas ideias para o processo de inovação. Lembrando a vocês que nesse processo aqui nós estamos na nossa gestão de inovação no processo 1, na etapa 1, que é a de levantamento. E o objetivo do programa, qual é? O objetivo é avaliar de forma sistemática o potencial dessas ideias para que se crie novas oportunidades, para que se implemente melhorias nos processos já existentes, sejam eles na empresa ou na nossa instituição. E quais as etapas que um programa de sugestões deve ter para que tenha uma probabilidade maior de sucesso? Como eu devo implantar esse programa de sugestões na empresa ou na nossa instituição? Basicamente, devem ser seguidos 6 passos. Esses 6 passos são extremamente importantes, que nós vamos detalhar posteriormente para vocês. Mas o primeiro passo é a descrição, o registro da ideia. Em que sentido? Como eu devo escrever a minha ideia? O que ela deve conter? De que forma que eu devo escrever? Ela vai ser postada em um sistema automatizado? Em um formulário de papel? Enfim, essas são as questões que nós vamos tratar aqui na etapa 1. E a etapa 2, da classificação. Essa etapa, ela trata, na verdade, eu acredito que vocês se lembram, que o professor Dalcio e o professor Hélio relataram que não conhecem nenhuma empresa que tenha condições ou recursos, sejam eles financeiros, humanos e técnicos, para implantar todas as ideias que são originadas no interior da empresa. E nesse caso, a classificação ela vem com alguns critérios que vão ser averiguados, que vão ser vistos para que essas ideias passem para a fase posterior, que é a de avaliação técnica e econômica. Esta é uma fase bastante criteriosa que o programa de sugestões precisa seguir, onde ele vai verificar se tem realmente os recursos técnicos e econômicos para a implementação daquela ideia, daquela sugestão ou daquela proposta. Após essa fase, entramos na etapa 4, que é o feedback aos autores, que, como a professora Denise enfatizou, é o sistema de reconhecimento, de valorização pela participação que os meus colaboradores, que os professores estão dando com suas ideias. Depois passamos para a etapa de implantação. E nessa fase, como falou o professor Hélio e o professor Dalcio, é pôr a mão na massa mesmo, é operacionalizar aquela proposta, é implantar essa proposta. E por fim, o sistema de reconhecimento e recompensa, que vem no sentido de premiar ou reconhecer os autores, os sugestores daquelas ideias escolhidas. Bom, vamos começar então detalhando um pouquinho mais cada etapa para que se haja o entendimento aí para que essas etapas servem e qual a importância que cada uma delas tem no programa de sugestões. Após você ter a sua ideia, você vai relatar essa ideia. Mas em que sentido eu vou relatar? Existe um sistema automatizado, uma intranet, ou eu posso, com uma senha, ser um usuário que eu possa estar via web, estar depositando da minha casa ou do meu ambiente de trabalho aquela sugestão num ambiente sistematizado, num banco de ideias na empresa? Se sim, tudo bem. Mas e se não? Se são poucos os números, a quantidade de ideias que uma empresa ou a nossa instituição ela recebe, pode ser através de um formulário de papel. Esse formulário vai conter campos
onde o colaborador vai preencher e deixar na nossa, por exemplo, na nossa caixinha de sugestões, que normalmente nós temos aqui na nossa UTF-PR, na biblioteca. Na biblioteca, normalmente, nós temos uma caixinha de sugestões, que na verdade acaba virando às vezes até uma caixinha de reclamações, mas ali você pode depositar a ideia que você teve para ser avaliada posteriormente. Lembrando que em organizações empresariais, o programa de sugestões, ele visa atingir todas as pessoas que trabalham na empresa. E nesse caso, a nível operacional, nós não podemos esquecer que nós temos colaboradores na nossa empresa que, além de ter dificuldade de não saber usar um computador, uma intranet, uma internet, um portal corporativo, ele pode também não saber escrever. E nesse caso, nós temos que ter um sistema no qual ele possa relatar verbalmente para o seu chefe mais imediato a ideia que ele teve. E assim, o chefe pode, o gestor ou o coordenador, o gerente, que recebeu esse relato verbal do colaborador, ele escreve a ideia na frente do colaborador para que ele consiga captar exatamente todos os itens que devem conter naquele formulário. E depois ele pode depositar essa ideia, escrevê-la novamente no sistema automatizado ou então colocar a mesma ideia na caixinha de sugestões. E nesse sentido, o que precisa conter em uma ideia? A situação atual, você identificar como está aquele processo, como é feito aquele processo, no nosso caso, na instituição, como é feito aquele procedimento que nós temos, ou uma aula, ou um tópico a ser abordado, enfim, a situação atual que você deve descrever detalhadamente e também o que ela vai mudar após a sua proposta. Qual é a sua ideia? Como você imagina que vai se tornar essa situação se a sua ideia for aceita e implementada? Não esqueça de pôr um título na sua ideia, dê um nome à sua ideia. Faça com que ela fique conhecida por um nome. Nós temos nome, tudo na vida é nomeado. A sua ideia merece também ter um título. Justifique a sua ideia. De que sentido? Qual o impacto que a sua sugestão, que a sua proposta vai trazer para a instituição ou para a empresa? Em que sentido ela vai melhorar o seu dia a dia? Que sentido que ela vai melhorar aquele procedimento que você teve a ideia e que está depositando?